Olá, tudo bem? Nosso programa de hoje, Biologia, nós vamos trabalhar sobre relações ecológicas. Se você perdeu o programa passado, entre no site da UEA. Lá você tem os programas de Biologia e das outras disciplinas. Além disso, você fica por dentro do que a Universidade Estadual do Amazonas realiza de atividades aqui no estado. Então o assunto será sobre relações ecológicas. Tema: relações ecológicas. Mas antes de começarmos, vamos relembrar dois grandes conceitos. Primeiro, comunidade. O que é comunidade? É o conjunto formado por diferentes populações que habitam o mesmo ambiente. Então, numa comunidade, nós temos diferentes populações, diferentes espécies. E o que é uma população? Conjuntos de seres vivos da mesma espécie que habitam um determinado ambiente. Então, população, mesma espécie. Comunidade, espécies diferentes. Ambos, população e comunidade, estão relacionados ao mesmo ambiente, hábitat. Só que uma população não vive sozinha e as populações também não vivem sozinhas. Elas precisam manter relações entre si. Esse é o assunto da aula de hoje, relações ecológicas, que podem ser de dois grandes tipos. Relações intraespecíficas, que envolvem elementos da mesma espécie. Então, nós temos aí população, e relações interespecíficas, que envolvem elementos de espécies diferentes. Nós temos, então, comunidade. Acompanhe, então, a linha de raciocínio. Relações intraespecíficas, população. Interespecíficas, comunidade. Só que essas relações, elas podem ser benéficas. Então, elas são chamadas de positivas. Elas podem ser danosas, negativas. Então, existem relações positivas e negativas, tanto na população quanto na comunidade. As relações dentro da população, intraespecíficas, positivas, são dois tipos, colônia e sociedade. O que é uma colônia? É quando o conjunto dessa população, os elementos estão ligados fisicamente, anatomicamente. Então, os indivíduos estão ligados. Então, nós temos colônia de bactérias, colônia de selenterados, colônia de esponjas, isso é colônia, ligação entre os elementos da mesma espécie. Sociedade, divisão de funções, divisão de atividades. Então nós temos as abelhas, nós temos as formigas, nós temos entre os primatas. Então sociedade, divisão de funções. Colônia, ligação física. Relações positivas, intraespecíficas. Negativas, nós temos canibalismo, relação negativa, quando um elemento da espécie come o próprio da espécie. Isso acontece, por exemplo, entre as aranhas, que se alimentam, as fêmeas que se alimentam dos machos, logo após a cópula. E podemos ter também a competição entre elementos da mesma espécie, quando o boi e a vaca competem pela grama. No caso do canibalismo, por que isso é tão interessante? Porque quando o macho serve de alimento para a fêmea, o alimento então vai servir para a própria espécie, diminuindo a ação dos predadores nesse caso. Então, relação positiva, relação negativa, isso dentro da população. Positiva, colônia, sociedade. Negativa, canibalismo e competição. Já as relações interespecíficas, isto é, que estão envolvidas dentro da comunidade, também podem ser divididas em positivas, benéficas e negativas, onde há prejuízos. Lembre-se, quando uma relação é negativa, é porque tem prejuízo para pelo menos um membro da relação. Nas relações positivas, há somente benefícios para um ou para os dois. Para um ou para os dois. Nas negativas, um pelo menos está no prejuízo. Então, dentro da comunidade, as relações positivas podem ser mutualismo, onde os dois ganham, é obrigatório. Um exemplo importante de mutualismo, um exemplo importantíssimo de mutualismo, são a presença das bactérias nas raízes das leguminosas. As bactérias fixadoras de nitrogênio retiram o nitrogênio da atmosfera,
vão trabalhar junto com as raízes, então uma ajuda a outra. Então você tem uma relação obrigatória, mutualismo. Protocooperação. Protocooperação, os dois ganham, mas não é obrigatória a presença, a vivência, os dois juntos. Então, protocooperação. Comensalismo. Um ganha apenas aproveitando os restos alimentares deixados pelo outro. O outro vai embora, deixa os restos alimentares, é o caso do leão, que deixa lá a comida, a hiena vem e aproveita. O leão não ganha nada, mas a hiena aproveita, então aí nós temos comensalismo. Forésia, transporte. Epifitismo, quando o vegetal vive sobre outro vegetal sem causar danos, aproveitando então a luz, tendo como conseguir maior quantidade de energia luminosa para realizar a fotossíntese, epifitismo. E no inquilinismo, nós temos então abrigo, um ser vivo que vive dentro do outro, aproveita então o outro, mas sem causar danos. Então aí é inquilinismo. Então todos esses tipos, mutualismo, protocooperação, comensalismo, forésia, epifitismo, inquilinismo, são relações interespecíficas que envolvem então a comunidade, positivas, há benefícios para um ou para os dois membros da relação. Já as negativas nós temos, o exemplo mais famoso, predatismo, onde nós temos então o predador que se alimenta da presa, predador que se alimenta da presa. Parasitismo, o parasita que causa danos para o hospedeiro. O parasita ele pode ser externo, ectoparasita, ou ele pode ser interno, endoparasita. Qual a diferença entre o parasita e o predatismo? Se no parasita pode acontecer morte. O parasita, quando mata, ele mata lentamente. O predador, ele mata rapidamente. E o parasita muitas vezes está relacionado a doenças, nem sempre, mas está relacionado a doenças. Herbivoria, quando o animal se alimenta de vegetais. Esclavagismo, quando um ser vivo serve de escravo, entre aspas, ele vai atuar para a sobrevivência do outro ser vivo. O esclavagismo também é conhecido como cifilia. Amensalismo ou antibiose, onde nós temos a presença de substâncias químicas que podem neutralizar ou causar a morte do outro ser vivo. O amensalismo, o antibiose, mais famoso é a ação dos antibióticos produzidos pelos fungos contra as bactérias. Aqui é interessante. Por quê? Porque o fungo não ganha, mas a bactéria ela vai sofrer. Então é uma relação negativa. Quando uma planta produz substâncias químicas que neutralizam a ação de outras plantas, nós vamos chamar de alelopatia, que não deixa de ser amensalismo ou antibiose. E a competição, perceba aí, existe competição intraespecífica dentre os membros da população e competição interespecífica entre os membros da comunidade. A competição se caracteriza pela disputa de alimento e pela capacidade reprodutiva. Reprodutiva dentro da população, disputa de alimento dentro da comunidade e também na população. Então, competição, amensalismo, esclavagismo, herbivoria, parasitismo, predatismo são relações negativas. Por que negativas? Porque elas causam prejuízos para um ou para os dois membros da relação, dentre a comunidade. Um detalhe importante: competição, parasitismo, predatismo, que são relações ecológicas desarmônicas ou negativas, elas são importantes para o controle da população e da seleção natural. Somente as três? Não. As relações negativas de maneira geral. Mas essas três são importantes porque de maneira geral elas controlam a população, os elementos da população e também permitem fazer a seleção natural, a sobrevivência mais apto dentro da comunidade. Competição, parasitismo e predatismo. Uma questão da UEA. Na Amazônia, por exemplo, existe um caso clássico de interação descrito por pesquisadores do Jardim Botânico de Kew, Inglaterra, que ilustra a importância de se manter um ambiente equilibrado.
O estudo verificou a interdependência da orquídea e das castanheiras, que lhe serve de suporte, e a reprodução da abelha, polinizadora de ambas. As flores são visitadas somente pelo macho das abelhas, e ele não produz feromônio, odor, para atrair a fêmea. Então, da orquídea, o macho busca o perfume para chamar a atenção da parceira e se reproduzir. O desmatamento acaba com a orquídea, o que significa o fim da abelha, e também a queda de produção de castanhas. Com base nas informações do texto, é correto afirmar que ocorre. Observe no texto que está falando da polinização. Então, polinização das orquídeas, a polinização das orquídeas serve como elemento para a sobrevivência da mesma, com a ajuda de quem? Das abelhas. Então, nós temos as abelhas, nós temos as orquídeas, nós temos as castanheiras. Note que no texto está falando que tanto a castanheira quanto a orquídea são polinizadas pela abelha. Então, a polinização das orquídeas e das castanheiras, primeiro tópico do texto, e duas relações ecológicas. Falou de abelha, sociedade. E as orquídeas estão em cima das castanheiras sem causar danos a ela, sem causar danos às castanheiras. Então, nesse caso, nós temos o quê? Inquilinismo. Então, a resposta correta na questão é a letra B de bola. Nesse outro exercício, observe 3 temas fundamentais ligados às relações ecológicas e também à evolução. Relacione corretamente os trechos abaixo com a forma especial de adaptação ao predatismo correspondente. 1. Adaptação revelada por muitas espécies que se assemelham bastante a outras, obtendo assim algumas vantagens. Uma espécie que se assemelha a outra. A cobra falsa coral é confundida com a coral verdadeira. 2. Adaptação morfológica pela qual uma espécie procura confundir sua presa ou seu predador, revelando cor ou forma semelhante às coisas ou elementos do ambiente. Note, a 2 está falando que a espécie se confunde com o ambiente. 3. Adaptação pela qual uma espécie revela cores vivas e marcantes para advertir seus possíveis predadores, que a reconhecem pelo gosto ruim ou veneno que possui. Aí nós temos o exemplo de um sapo venenoso, colorido, com listas pretas e amarelas. O aluno tem que associar cada uma dessas formas especiais de adaptações aos temas camuflagem, aposematismo e mimetismo. Lembre-se, toda vez que uma espécie se assemelha ao ambiente, nós temos camuflagem. Então, o 2 está associado a 1. Toda vez que uma espécie se assemelha a outra espécie para obter vantagens, nós temos então aí mimetismo. E quando, no caso número 3, uma espécie revela cores vivas e marcantes, reconhecidas pelo predador por causa do gosto ruim, o veneno que possui, nós temos então aí aposematismo. Então a resposta da questão é a letra B de bola. Notem que no texto anterior, na questão anterior, nós tivemos a presença de 2 palavras-chave, mimetismo e camuflagem. Mimetismo está muitas vezes relacionado à defesa. Há 2 tipos de mimetismo. O batesiano, quando espécies semelhantes, está relacionado a espécies semelhantes, onde só uma espécie tem defesas químicas, as 2 são evitadas por predadores. No mulleriano, as espécies são semelhantes, parecido com o batesiano, mas há uma diferença. Todas as espécies têm defesas químicas. No batesiano, apenas uma tem defesa química. No mulleriano, todas as espécies têm defesas químicas. E todas as espécies são evitadas por predadores. A camuflagem serve tanto para a defesa quanto o ataque. No mimetismo, uma espécie se assemelha a outra espécie. Na camuflagem, o animal, uma espécie, se assemelha ao ambiente físico, na cor ou no aspecto. No rio, 2 espécies de peixes podem se alimentar de modo semelhante,
conviver numa mesma profundidade, ter hábitos comuns, mas podem reproduzir-se em épocas diferentes do ano. Isso caracteriza um caso típico de, note, duas espécies de peixes podem se alimentar de modo semelhante, habitam na mesma profundidade, têm hábitos comuns, mas se reproduzem em épocas diferentes. Então eles fazem competição, mas essa competição não é absoluta. Por quê? Porque eles vão reproduzir em épocas diferentes. Se eles estão fazendo a mesma competição, eles estão tendo o mesmo nicho ecológico. Por isso que a resposta da questão é a letra B, superposição parcial de nichos ecológicos. Essa é uma questão bastante interessante. Veja aqui, as vespas da família Braconidae reproduzem-se pondo ovos em lagartas. Suas larvas, as larvas da vespa, crescem dentro desses hospedeiros, as lagartas, levando-os à morte. As lagartas morrem. Para que as larvas da vespa se desenvolvam, é necessário evitar ou suprimir as defesas naturais da lagarta. Por isso que ela é uma parasita. Foi observado que quando deposita os ovos na lagarta, as vespas fêmeas injetam um vírion no hospedeiro. Esse vírus de DNA, produzidos apenas no ovário das vespas fêmeas, não se replicam nas lagartas, mas inibem as defesas imunológicas, permitindo que os ovos e larvas se desenvolvam em seu interior. A pergunta não é sobre a relação entre as vespas e as lagartas. Veja que a pergunta é a relação entre as vespas e o vírus. Se a pergunta fosse entre vespas e lagartas, a resposta seria parasitismo. Mas a relação entre vespas e vírus, quer dizer, a vespa e o vírus trabalham em conjunto. Então, a resposta passa a ser mutualismo, porque os dois ganham benefícios mútuos. Se a pergunta fosse entre vespas e lagarta, a resposta será parasitismo. Por quê? Porque a lagarta sofre a ação da vespa. Em um determinado ambiente, vivem duas espécies, A e B, que não se interrelacionam. A e B não estão interrelacionadas. Detalhe da pergunta. Nesse mesmo ambiente, foi introduzida uma espécie C, observe aí no gráfico, indicada então pela seta, que se interrelacionou com as outras duas. Veja no gráfico o momento em que a espécie C foi inserida dentro desse ambiente, onde as duas espécies estavam vivendo. No momento que a espécie C foi introduzida no ambiente, observe no gráfico o que aconteceu com a espécie B. Caiu, o número de indivíduos caiu. Já a espécie A aumentou e a espécie C teve um ganho maior. A pergunta é, os dados foram representados no gráfico a seguir. Qual é a análise que você faz do gráfico? Então, a alternativa correta, qual será? Lembre-se que a espécie C se relacionou com a espécie A, porque as duas estão ganhando. Então, se as duas ganham e a espécie B perdeu, a resposta então é a letra C. A espécie C se relacionou de forma harmoniosa, porque as duas estão ganhando juntos com a espécie então A. A espécie B, nesse caso, dançou. A água de lastro funciona como um contrapeso visando a estabilidade de embarcações. Detalhe, água de lastro, veja aí na questão, ela serve para disseminar espécies exóticas. O que é espécie exótica? Espécie exótica é uma espécie não nativa. E ela é tão importante por quê? Porque ela afeta espécies nativas. Espécie exótica é aquela espécie que não é do ambiente, veio trazida, por isso que a água de lastro é tão importante. Ela pode trazer, então, espécies exóticas. A pergunta é, como é que elas afetam as espécies nativas? Ela não existe no ambiente. Então, se ela não existe no ambiente, ela vai competir com as espécies nativas. E ela pode ser também uma predadora. E é somente predatismo em competição? Não. Nós podemos ter também parasitismo das espécies exóticas. Caramujo africano é um exemplo. Por isso que a resposta dessa questão
é a letra B de bola, predatismo e competição. As cutias são roedores comuns da floresta amazônica e importantes dispersores de sementes, como a castanha do Pará. Por sua vez, as castanheiras dependem principalmente das cutias para a abertura do fruto, com casca muito dura e espessa. A forma de dispersão das sementes praticada pelas cutias também é essencial para o recrutamento dessa espécie de árvore. Esse roedor enterra grande quantidade de sementes no solo, na intenção de guardá-las para uma próxima refeição. É correto afirmar, nesse caso entre as cutias e a castanha do Pará, que se trata da interação animal-planta do tipo. Note, a cutia ajuda a castanha ajuda a cutia. Os dois ganham. Então, a relação de quê? Mutualismo. Mas não podia ser protocooperação, porque também é uma relação na qual as duas espécies envolvidas são beneficiadas? Poderia ser, mas se você olhar bem para o exercício, lá no texto diz, as duas, uma precisa da outra para sobreviver. Então, se uma precisa da outra para sobreviver, é mutualismo. Mutualismo, então, é obrigatório. Nesse caso, a resposta é a letra A. Protocooperação é não obrigatório. Resposta correta, então, letra A. A caça de chifre de touro tem espinhos grandes e carnudos, com uma cobertura lenhosa dura e um interior macio. Para começar uma colônia na acácia, uma formiga rainha cava um buraco na base de um desses espinhos e limpa parte do interior macio para abrir espaço para a sua ninhada. Além de abrigar as formigas, a acácia proporciona a elas o alimento contido no néctar na base das folhas. As formigas, à medida que a colônia cresce, ocupam mais espinhos da planta e a protege. Um detalhe nessa questão, veja que está falando de formiga, de maneira geral, formiga, formigueiros, sociedade. Mas alguns autores também usam o termo colônia, como está aí no texto da questão. A pergunta é, a relação ecológica descrita acima é um exemplo de, note, a colônia na acácia você tem a presença da formiga rainha, que protege a planta. A planta fornece comida. Os dois ganham. A resposta, letra C, mutualismo. Uma comunidade depende das diversas relações ou interações entre os organismos que a compõem. Lembre-se, comunidade, conjuntos, seres vivos e espécies diferentes. Sobre esse assunto, é correto afirmar que, primeira afirmativa, as epífitas, como as orquídeas e bromélias, vivem sobre outras plantas, buscando uma posição mais favorável para a absorção de energia luminosa. Essa relação é conhecida como protocooperação. Note, começou com epífitas, então a relação é chamada de epifitismo. Então a número 1 está errada, não é protocooperação, é epifitismo. 2. Nos líquens, as algas e os fungos são independentes, mantendo apenas uma relação quanto à reprodução. Falso. Nos líquens, as algas e os fungos são dependentes. Então, nesse caso, nós temos mutualismo. Então, a 2 está errada. 4. As sociedades são formadas por indivíduos da mesma espécie, que vivem unidos anatomicamente. Se estão unidos anatomicamente, nós temos colônia. Então, a 4 está errada. 8. O fenômeno pela qual algumas espécies de fungos produzem substâncias antibióticas, veja, substâncias antibióticas, é conhecida como amensalismo ou antibiose. Então, a 8 está correta. 16. A determinação do território é uma condição importante para o acasalamento de muitas espécies. Esse fenômeno é considerado um tipo de competição intraespecífica. Por quê? Porque determinou o território, é uma competição. A competição entre os elementos dentro da espécie. Então, competição intraespecífica, elementos daquela espécie. Então, a afirmativa 16 está correta. A soma das alternativas corretas, 8 mais 16, 24. Moradores de Portel Marajó vivem sob o medo constante dos morcegos, que voltaram a atacar aquela região. Desta vez,
Os dados alarmantes se aproximam aos de todo o ano de 2004, quando a raiva humana, transmitida por picada de morcego hematófago, atingiu 15 pessoas. Nesse contexto, a interação ecológica do ser vivo em destaque no texto, morcego, com seres humanos é do tipo: morcego é de uma espécie, ser humano é de outra espécie, então é uma relação interespecífica. Morcego está transmitindo a raiva, doença, parasitismo. A resposta então é a letra C. O termo hematófago significa o ser vivo que se alimenta de sangue e raiva é uma doença causada por vírus. Então aí nós temos a resposta letra C. Os vegetais conhecidos como epífitos, por exemplo, as orquídeas, são epífitos. Epífito, epifitismo é uma relação harmônica, benéfica, pois usam a planta apenas como substrato. Por que a letra A está errada? Porque a letra A diz que as epífitas fornecem energia à planta, elas não fornecem. A energia, no caso, veja, os vegetais conhecidos como epífitos, as orquídeas, elas não fornecem energia para a planta onde está. Ela apenas aproveita a planta para poder obter maior fonte luminosa. Então a resposta dessa questão é a letra D. Existem animais que não têm gosto ruim, que não eliminam substâncias irritantes, nem são venenosos, mas apresentam a forma ou a cor de outras espécies que têm essas defesas. Com esse artifício, eles são menos atacados pelos inimigos, que já tiveram experiências desagradáveis com os animais da espécie imitada. Trata-se de um caso de... O aluno poderia pensar em camuflagem, mas lembre-se, camuflagem é quando uma espécie se assemelha ao ambiente. Nesse caso, a espécie está se assemelhando a outra espécie. Então a resposta é a letra A, mimetismo. Abaixo estão descritas algumas relações entre os seres vivos. A rêmora acompanha o tubarão de perto e fica preso a ele por uma ventosa. Ela aproveita os alimentos do tubarão e também a sua locomoção, mas não prejudica nem beneficia o seu hospedeiro. Veja lá, ela aproveita os restos alimentares. Isso é o quê? Comensalismo. A alimentação predominante do cupim é a madeira, que lhe fornece grande quantidade de celulose. Entretanto, ele não possui capacidade de digerir a celulose. Quem se responsabiliza pela degradação da celulose é um protozoário, que vive em seu intestino, de onde não precisa sair para buscar alimento. Então, protozoário, cupim, os dois se beneficiam, relações obrigatórias. Então, aí nós temos mutualismo. As ervas de passarinho instalam-se sobre outras plantas, retirando delas a seiva, que será utilizada para a sua fotossíntese. O aluno poderia pensar em epifitismo, mas note no texto, as ervas instalam-se sobre outras plantas. Epifitismo? Não. Observe após a vírgula, retirando delas a seiva, então ela vai causar danos. Nesse caso, então, nós temos parasitismo. Nas caravelas, existe uma união estreita de indivíduos, cada um especializado em determinadas funções, como digestão, reprodução e defesa. Nesse caso, o que nós temos? Colônia. As orquídeas vivem sobre outras plantas, conseguem melhores condições luminosas, mas nada retiram dos tecidos internos dessas plantas. Nós temos aí então epifitismo. A resposta correta é a letra C. Comensalismo, mutualismo, parasitismo, colônia e epifitismo. Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Se você perdeu as aulas anteriores, entre no site da UEA. Lá você pode ver as aulas anteriores, participar do pré-calouro e obter informações sobre a Universidade Estadual do Amazonas. Até a nossa próxima aula.